Bem-vindos, sejam bem-vindas ao Seminário Internacional de Estudos Globais, neste dia 12 de janeiro, às 18 horas, que é transmitido a partir do Salão Nobre da Universidade Aberta e uma iniciativa que já promovemos há alguns anos no quadro do Centro de Estudos Globais, em cooperação com o Programa de Doutoramento de Estudos Globais da Universidade Aberta, e onde procuramos, neste ciclo de seminários, debater os mais diversos temas, diversas áreas de saber, na ligação com a compreensão daquilo que é o mundo global em que vivemos. E hoje temos um tema muito particular e que diz respeito, e é muito caro, àquilo aquilo que assinalamos este ano em Portugal, que é os 50 anos da democracia, do 25 de Abril, e que tem a ver com o tema de Timor. É muito caro porque tem uma história dramática, mas ao mesmo tempo também bem sucedida, que ao longo destes 50 anos ligou Portugal a este território que, entretanto, se tornou um país livre, precisamente em que Portugal esteve envolvido não só na sua construção histórica enquanto colónia, mas também se empenhou depois do conjunto de vicissitudes que ocorreram na sequência do processo de descolonização, e que são bem conhecidas de todos, se empenhou depois como país que foi colonizador e que abriu o processo de descolonização, mas depois se empenhou vivamente para que este país se tornasse um país livre no final do milénio passado e tornando-se país livre no início deste milénio que vivemos e neste século, no século XXI. E, portanto, é um tema que é muito caro a Portugal, que é muito caro a todos nós, e temos hoje esta oportunidade aqui neste seminário de pensar a singularidade e a identidade deste país e tentar também lançar luz sobre a forma como ele se construiu e como ele acabou por se tornar um país independente. E, portanto, é com muita alegria que hoje recebemos aqui na Universidade Aberta os componentes desta mesa que vão debater este tema, mas vão debater precisamente como às vezes se faz também nestes seminários, a partir de um livro publicado. E foi publicado um livro o ano passado, da autoria do padre doutor Aires Gameiro, que aqui está conosco, e que nos deu a honra de estar hoje no Salão Nobre da Universidade Aberta para, a partir deste livro, com os seus convidados, debater aquilo que é o tema deste seminário, que é identidade e singularidade de Timor-Leste e a construção de um país livre perante os desafios globais. E a partir precisamente da leitura deste livro, que se intitula 50 dias por Timor-Leste, a desvendar o código da sua identidade. E, portanto, é um livro que tem a pretensão de oferecer uma chave hermenêutica para compreender a identidade de um povo e tentar perceber como essa identidade foi fundamental para a construção desse país livre. E este livro foi construído a partir de uma viagem de 50 dias por Timor, que deu origem depois à construção daquilo que é o conteúdo deste livro, mas é um livro que é muito mais do que um diário de viagem. É um livro de história, é um livro que analisa culturalmente Timor, na sua unidade e diversidade, a sua mentalidade, o seu estado atual em termos de país livre que procura continuar a consolidar aquilo que é o seu projeto de autodeterminação, oferecendo também um conjunto também de dados históricos, culturais, religiosos, etc., para compreendermos este país. É quase, ao mesmo tempo, quase uma enciclopédia também sobre Timor, de alguma maneira. Portanto, é um livro que é muito mais que um diário de viagem. E, portanto, como aqui certamente será bem apresentado pelos convidados que vão apresentar o conteúdo fundamental deste livro e depois abrir a possibilidade de entre nós podermos debater, levantar questões, quer ao autor, quer também aos intervenientes convidados que leram esta obra. Então, assim sendo, temos connosco nesta mesa, além do autor, o padre Aires Gameiro, que é membro da Ordem de São João de Deus, uma obra histórica portuguesa, fundada por um português,
apesar de ter fundado a Ordem em Espanha, e o português de São João de Deus, que é a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que se dedica, tem uma obra muito meritória ao serviço, especialmente ao serviço daqueles que têm geralmente patologias ligadas à saúde mental. E, portanto, faz esse trabalho meritório no nosso país e onde a Ordem está implantada a nível global. E, portanto, mas o Padre Ângelo Gameiro, além de ser membro dessa obra, também é alguém que se tem dedicado muito à área da psicologia, é formado em psicologia e também dedica-se muito à investigação em várias áreas de conhecimento. E alguém que, no cimo dos seus 90 anos, continua a investigar, a escrever e a dar a conhecer aquilo que é o resultado da sua investigação e da sua atividade intelectual. E este é mais um livro que ele oferece à comunidade para conhecermos e aprofundarmos um tema tão importante como é o caso da independência, e tão singular como é o caso de Timor e o seu processo de independência. E também, como convidados para apresentar esta obra e debater este tema, temos a senhora doutora Margarida Neto, que agradecemos muito a disponibilidade para estar aqui presente, o senhor padre Bonifácio Gomes, também da Ordem de São João de Deus, que agradecemos a sua disponibilidade, e a de origem timorense, e portanto, e a qualificada também para depois poder falar sobre o tema. E também nos acompanha à distância um intelectual e um colega aqui dos nossos doutorandos do nosso programa de doutoramento em Estudos Globais, que é o Dr. Antero Veiga, que está fazendo o doutoramento em Estudos Globais e que está neste momento em Timor, porque faz parte do governo de Timor, e agradeço muito a sua disponibilidade para estar cá, porque em Timor é uma hora muito tardia, certamente umas 2 da manhã, não é verdade? Muito boa tarde. Já. Aqui já passam das 3 da manhã, são 13h18 da manhã, mas estou bem, consegui Mas dormir um agradeço que bocadinho antes. o Dr. Antero Obrigado. veio sempre pela disponibilidade, uma generosidade extraordinária, e agradeço mais uma vez este esforço que está a fazer para abrilhantar esta mesa. Assim sendo, vamos iniciar então este seminário e começava por dar a palavra à senhora doutora Margarida Neto para tecer as suas considerações sobre este livro e fazer a sua primeira alocução. O livro revela-nos como disse, uma procura de descobrir qual é a identidade de Timor, como é que o Timor surge como país, como resistência e como país livre. E eu venho aqui como testemunha disso, não é? Porque eu sou da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, eu trabalho com os irmãos há 30 anos. Eu conheci o Padre Aires bastante mais novo, mas ele está igual há 30 anos, na sua alma e na sua vontade de fazer coisas e de marcar a vida e a formação de tanta gente. E o Padre Aires sabe, e os irmãos sabem, que eu fazer um exercício de memória para 1992 e eu era interna ainda de psiquiatria e fui no barco do Lusitano Expresso. Os mais novos que não se lembram. Em Timor lembram-se com certeza. Com o Dr. Rui Marques, que também era quase para estar aqui, mas não pôde vir. E porquê? Porque eu era uma jovem, não é? Sentíamos que Timor era diferente. Sentíamos que Timor trazia uma injustiça, na minha perspectiva, de uma relação quase que abandonada de Portugal em relação àquele período, e apanhou um período muito difícil, em que de facto se pode dizer que não houve uma atenção suficiente ao território. Depois aconteceu a invasão pela Indonésia e nós sabíamos que Timor lutava, não é? E nós sabíamos que Timor resistia. E resistia porque
tinha uma fé, e porque tinha uma língua, e porque não queria ser muçulmana, e porque não queria ser da Indonésia, portanto, prezava, apesar de tudo, uma ligação com Portugal. Portanto, aquele território pequenino e diferente foi resistindo. E a história de resistência de Timor, onde a igreja foi heroína e clandestina, e já há muitas histórias daquilo que sabemos que a igreja foi permitindo até na sua relação com os guerrilheiros, levou um barco em 90, carregado de estudantes à tentativa, depois do massacre do cemitério, no cemitério de Santa Cruz, em que morreram muitos jovens, levou a um sobressalto da alma, não é? E o Dr. Rui Marques lembrou-se de fazer uma coisa à maneira do Greenpeace, no fundo a ideia era ingênua, esperançosa. Ele tinha 20 e tal anos, não é? Ele tinha 20 e poucos anos e conseguiu convencer o Presidente da República na altura, e o governo português, e o professor Cavaco Silva, e agora essa história é mais conhecida, não direi a patrocinar, mas pelo menos a apoiar, a dar colo à ideia de ir, não é? E lá fomos. Claro, como sabem da história, nós fomos carregados de esperança e queríamos ser uma esperança, porque antes era suposto terem ido uns deputados e depois não foram, foram impedidos de ir, e estes jovens do mundo inteiro, porque naquele barco estavam jovens do mundo inteiro, todos sabiam a história de Timor, todos, de uma maneira ou outra, nos seus países, havia variadíssimos países, tinham conhecimento, ou nas faculdades, da resistência de Timor, porque havia timorenses espalhados pelo mundo inteiro também. Ali se concentraram para ir fazer uma homenagem no cemitério de Santa Cruz, aos jovens que tinham sido massacrados. Foi connosco um antigo Presidente da República, o General Ramalhianes. É muito interessante relembrar isto. A história tem uma data de vicissitudes, eu não vou prolongar. Nós não chegámos lá, portanto fomos bloqueados por navios de guerra indonésio, há helicópteros. Eu espero não viver outra vez um cenário de guerra, mas vivi um cenário de guerra, não é? Ou íamos contra os navios, ou éramos presos. Isso não fazia mal, sermos presos. Ninguém se importava de ser preso, é engraçado. Mas tivemos que voltar para trás por uma questão de sensatez e do barco e do armador. Bom, voltados para trás com uma certa desilusão, só muito mais tarde, quando o governo timorense convidou algumas pessoas para uma cerimónia dos 20 anos sobre o Lusitano Expresso, portanto em 2012, é que eu me apercebi que a exposição do Lusitano Expresso tinha sido vista pelos timorenses e tinha sido um foco de esperança. Isso está lá até no Museu da Resistência. Eu não sei aqui quem está em Timor se me dá razão ou não. Eu vivo na convicção de que aqueles dias meios aventureiros, eu já era crescido, eu até já tinha um filho, vejam bem, de que serviram, e no fundo era para isso que nós fomos. Há aqui, e é em 2012, portanto, houve uma cerimónia grande do governo, fomos condecorados até pelo presidente da altura, o Tauro Mataruac. Fomos ao cemitério e finalmente pusemos as flores no cemitério de Santa Cruz 20 anos depois. As fotografias são muito bonitas e de facto é muito bem. E isto serve para eu testemunhei uma vontade de ser diferente. Eu acho que os portugueses também testemunharam pelas imagens quando foi a invasão, depois do referendo, a invasão brutal dos indonésios, a vontade de resistir. E lembram-se todos, com certeza, daquelas imagens da criança no arame farpado e daquelas orações que rezavam em silêncio, porque era proibido, e aquele povo timorense, com imensa coragem, manteve a sua fé em silêncio, em clandestinidade, ultrapassando os medos e a língua portuguesa, e eu acho isso extraordinário. E cada vez acho mais extraordinário. Achei extraordinário na altura e ainda acho mais agora, porque não estamos no tempo da coragem e estamos muito no tempo dos medos.
muito nos tempos dos medos e dos cancelamentos e daquilo que se pode dizer e não pode dizer, e aquele povo deu-nos, sobretudo, deu-nos uma lição. E a identidade forja-se assim, forja-se de uma vontade de não ser indonésio. Quando nós somos bebés, a identidade também se vai forjando do não é? O não serve para me construir e não querer ser território da Indonésia também, também serviu para a identidade. Também não queriam ser portugueses, queriam ser timorenses. Ahm, Queriam ser Timor-Leste, não é? E, e isso forja, dá consistência a uma identidade que permanece, eu espero que permaneça muito tempo. Eu fiz aqui 10 anos, 20 anos assim de repente, mas eu tive no território, a primeira vez que eu fui a Timor foi em 2003, depois já da independência, um ano depois da independência, porque o bispo Dom Basílio me convidou pessoas da pastoral familiar para ir fazer uma formação a casais em Baucau. E portanto eu tive eh, eh, fazendo formação a famílias. Isto também é identidade, quer dizer, aquelas pessoas estavam a fazer uma formação como famílias cristãs, e isto também faz parte da identidade. Ser pai e mãe e educar como uma família cristã também faz parte, claro, da identidade. Então depois foram os 20 anos do Lusitano Express, e agora, para mergulhar nos Irmãos São João Deus, em 2013, a obra dos irmãos é imensa no mundo inteiro, e também é em Timor. Portanto, quase do nada, e a pedido de Dom Basílio, os irmãos São João Deus atreveram-se, entre aspas, a construir um hospital para doentes mentais, como fizeram no mundo inteiro, não é? Só que no território de Timor era mesmo muito difícil. Isto é nas montanhas, passa-se nas montanhas, passa-se numa estrada impensável, cheia de buracões, não é? Em que, ou com muita ajuda financeira, se construiu uma casa muito interessante em Madeira, muito bonita, o que faz do hospital um farol de saúde mental em quase todo o território, e foi durante muito tempo o único espaço de internamento de Timor, porque o hospital em Dili não tinha internamento. E isto permanece. E permanece uma obra grande em que nós. A doença mental também percebi que a doença mental em Timor é um bocadinho diferente da doença mental em Portugal, é muito mais brava. É muito mais brava neste sentido. Nunca vi. Há umas. A consistência dos delírios e das alucinações é bastante mais bizarra. E as doses de medicação bastam um bocadinho para já funcionar, porque os timorenses estão muito virgens de medicação e são pequeninos e magrinhos, e portanto, com um cheirinho de medicação, a coisa vai-se estabilizando, e isso é bom. Portanto, uma vida a Timor frustrada, mas que alimentou as outras. Não consegui ir, e por não conseguir ir, fiquei. Eu quero ir, e depois, por coincidências da vida, grandes coincidências da vida, eh, eu consegui ir ao território por 3 vezes, e de cada vez que fui, ainda fui mais uma. Ainda fui mais uma com o Ministro da Segurança Social, com o Dr. Bagão Félix, que foi a Timor por 2003, talvez também. Havia projetos de formação profissional, e, e em tudo isto fomos observando, como é evidente, um grande gosto por Portugal, um grande. Eu se calhar é maior, quase que. Não sei como era antes, não é? Mas talvez fosse maior depois da independência, ou mais de igual para igual, hum, mais respeitadora do espaço de cada um, dois países agora livres, hum, que têm como uma língua e pertencem a uma comunidade, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, que também forma a identidade. Uma palavra sobre a ida do Papa João Paulo II a Timor também, que acho que é perfeitamente marcante, e é a partir dessa visita do Papa que se dá os processos que vão dar ao massacre da igreja do cemitério de Santa Cruz, porque os timorenses sempre
por dentro, e é esta igreja resistente, e também pela fé, eram cristãos que estavam na missa do Papa e desfraldaram aquela bandeira de Timor Livre. E este cruzamento entre uma vontade de resistir, de ser diferente da Indonésia, de falar português e viver uma fé católica, eu penso que faz parte da identidade. Se calhar as novas gerações não sei, as novas gerações se tomarão isto como valor essencial da sua identidade como país, mas aquilo que eu vejo, aquilo que eu sei, que o padre Gamer também viu e foi escrevendo nestes 50 dias, é bem um bocadinho por aqui. Uma grande delicadeza, uma grande sensibilidade, um grande amor à música, eh, um grande respeito pelos mais velhos, um grande respeito hum, pelo chefe, não é? Eh, isso eu vi, testemunhei e valorizo. Obrigada. Lá para fazer também uma breve alocução ao Sr. Padre Bonifácio Gomes. Tenha a bondade, seja bem-vindo. Então, primeiro, em nome do Superior Provincial da Ordem Hospitaleira São João de Deus e em meu próprio, gostaria de agradecer pela organização, de uma forma especial, ao professor Dr. José Eduardo Franco e deste Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, na vossa dedicação para tornar possível este seminário e falar sobre o meu país, Timor-Leste. Uma saudação especial também à doutora Margarida Neto e ao Dr. Antero Viega, que está em Timor, e também ao Dr. Padre Aires Gamero, e sem dúvida uma saudação especial também a cada um e cada uma de vós que se faz presente aqui e também aqueles que participaram pelo Zoom. Quando vejo este seminário intitulado Identidade e Singularidade de Timor-Leste, a construção de um país livre frente aos desafios globais. Ressalta logo algumas interrogações e faço as interrogações de Dom Ximenes Belo as minhas. Existe uma identidade timorense? Quais os componentes dessa identidade? E como ela surgiu? Conseguirá ela resistir às influências da nova cultura globalizada? Acredito que tudo depende do ponto de vista de quem observa. Tudo se volta a quem faz a leitura de identidade ou identidades timorenses. De uma forma mais sintética, posso dizer que há dois pontos de vista, ponto de vista interno e externo. Porém, estes dois pontos de vista se completaram mutuamente. Do ponto de vista interno, vem dos próprios timorenses, que descrevem ou autodescrevem a sua própria identidade, a partir das suas experiências vividas. E do ponto de vista externo, é a partir de uma outra pessoa, que não é nativo de Timor, que descreve a identidade de Timor a partir das suas observações, percepções, comparações e diálogos. E hoje aqui temos conosco o padre Dr. Aires Gamero a apresentar o seu fantástico livro, 50 Dias por Timor-Leste. Acredito que um grande contributo para desvendar o código da identidade timorense, a partir das observações e dados escolhidos pelo autor no terreno. Em maio e junho de 2008, durante 40 dias, e em janeiro e fevereiro de 2012, ao longo de 10 dias. Estive nos primeiros 40 dias como espectador, estive em contato com o autor, em alguns diálogos e formações, porém tivemos muitas barreiras da cultura, do conhecimento, do saber e, acima de tudo, tivemos uma barreira tão grande que é a barreira linguística. E na sua segunda visita a Timor, que em 2012 não nos encontramos.
Porém, ao falar de identidade de um país em construção, com uma pluralidade de cultura, frente aos desafios globais, acredito que a partir das minhas experiências e no contributo do Dr. Aires Gameiro, sublinho duas, que é indiscutível e é necessária de ser vivida com mais intensidade, que são a língua ou as línguas, que acredito que é tétum e português, e a religião cristã católica. Portanto, mais uma vez, obrigado ao Padre Aires por este precioso livro e termino citar o Dom Ximenes Belo, que este seja um válido contributo para o enriquecimento da identidade do povo timorense. E pediu para os seus conterrâneos que leiam este livro se querem enriquecer a vossa identidade como timorense e cristãos. Obrigado, Embaixo. E agora passo de imediato a palavra, agora via telemática, ao Dr. António Antero Veiga, António Manuel Veiga, para fazer a sua alocução. Tenha à vontade e obrigado pela disponibilidade para participar neste painel. Permitam-nos de começar por saudar o Sr. Padre Dr. Aires Gameiro, a quem agradecemos pela sua reiterada generosidade na partilha do conhecimento e desta feita com a republicação da obra 50 Dias por Timor-Leste. É mesmo impressionante a capacidade do Sr. Padre Aires Gameiro de observação, registro e narrativa em muito pouco tempo. Saúdo igualmente os ilustres membros deste painel de moderação, a quem expresso o meu respeito, bem como a todos que acompanham esta sessão. Agradeço à Universidade Aberta pelo convite e pela confiança que entendemos ser um bom incentivo no percurso, apesar de não ser uma obra que resulta de investigação científica, como o autor muito bem esclarece desde o início. Mas é nosso entendimento que essa obra disponibiliza uma abordagem muito pertinente sobre o percurso identitário de Timor-Leste e lança várias pistas de análise que ajudam a despertar no mundo acadêmico a motivação e o interesse para investigação e aprofundamento de estudos segundo os rituais do procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos factos ou dados, relações ou leis, citando aqui um autor, Ander Egg. E diríamos, tanto no campo da teologia como da psicologia, antropologia, sociologia, e sobretudo no campo dos estudos globais, ou globalogia, atendendo à complexidade dos fenómenos globais subjacentes a esse percurso identitário, tanto que é de Timor-Leste. Preferimos fazer referência a 4 pistas de análise que a obra despertou em nós, de entre várias outras. A primeira pista, a nossa vivência de residência e trabalho em Timor-Leste nos últimos 7 anos e meio permite-nos constatar e confirmar que os timorenses são um povo com identidade própria, que, por um lado, o diferencia do contexto cultural e religioso onde está geograficamente inserido, mas, por outro, o identifica, aproxima e integra numa comunidade mais abrangente e ocidental. Timor-Leste é o segundo país mais católico do mundo, sendo o primeiro o Vaticano. Daí a força da sua tenaz resiliência durante mais de 5 séculos, mas também da sua heroica resistência contra a invasão e ocupação estrangeira, pugnando-se pela autodeterminação, restauração da sua independência e um percurso de esperança na construção das bases de uma vida melhor, em liberdade, em democracia, em tolerância e em fraternidade. A segunda pista de investigação. Para todos os efeitos,
reconhece a Constituição da República Democrática de Timor-Leste, no seu preâmbulo, que a independência de Timor-Leste foi proclamada em 28 de novembro de 1975 e vê-se internacionalmente reconhecida a 20 de maio de 2002, uma vez concretizada a libertação do povo timorense da colonização e da ocupação ilegal da pátria Mober por potências estrangeiras. Fecho fim da citação. Reconhece também a Constituição que houve 3 frentes de luta que Timor-Leste travou contra o inimigo, quais sejam a frente armada, a frente clandestina e a frente diplomática, reconhecendo também o papel da Igreja Católica na sua vertente cultural e humana, de resto muito bem articulado na obra 50 Dias por Timor-Leste. Diz ainda a Constituição que a Igreja Católica em Timor-Leste sempre soube assumir com dignidade o sofrimento de todo o povo, colocando-se ao seu lado na defesa dos seus mais elementares direitos. E a frente pelos movimentos sociais e de contestação a nível global, particularmente depois da queda do Muro de Berlim e a posterior disseminação da internet e de tecnologias de informação e comunicação, deixamos em aberto esta interpelação. Uma terceira pista de investigação. Bom, não nos satisfaz muito bem o rótulo de comunista que o ilustre autor utiliza na sua obra, embora entendamos a intenção. A proclamação da independência de Timor-Leste, em 28 de novembro de 1975, aconteceu no contexto geoestratégico e geopolítico da Guerra Fria, em que uma determinada potência ocidental rotulava de comunista todos os movimentos de libertação nacional que lutavam pela autodeterminação e independência dos seus respectivos povos. Por exemplo, o mesmo rótulo também se aplicou ao PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, este último nosso país de origem e nacionalidade. Mas sabemos que a realidade é bem outra. É neste contexto geoestratégico e geopolítico que essa potência concebeu e aplicou o tristemente célebre método Jakarta, que o jornalista e correspondente americano Vincent Bevins, da Califórnia, investigou e publicou em 2020 no seu livro intitulado O Método Jakarta, no qual aborda a cruzada anticomunista de Washington e o programa de assassínio maciço de entre 500 mil a 1 milhão de cidadãos no sul global. Trata-se de uma obra que, na nossa opinião, pode ajudar a aprofundar o estudo sobre a história recente de Timor-Leste. É que Timor-Leste também foi vítima do método Jakarta. As violências, mortes e massacres que tiveram lugar, sobretudo depois da invasão e ocupação estrangeira, ceifaram a vida a mais de 200 mil cidadãos. Cientes de que esse número é bastante conservador. Mesmo assim, correspondem a 1/3 da população de 1975 e 1/4 em relação à população de 1999. Uma quarta pista de investigação são vários os referenciais da cultura de Timor-Leste. E nesta quarta pista de investigação, preferimos nos referir à questão da língua, ou melhor, das línguas de Timor-Leste. Voltando à Constituição, o seu artigo 13º estabelece que o tétone e o português são as línguas oficiais de Timor-Leste. E o tétone e as outras línguas nacionais são valorizadas e desenvolvidas pelo Estado. Julgamos que o Estado timorense precisa da solidariedade de todos os países membros da CPLP para poder efetivar esse comando constitucional. As instituições de ensino podem dar uma contribuição consequente, por exemplo, apoiando o governo no planeamento, desenvolvimento e execução de uma política de língua, com particular
atenção para a formação de professores, tendo em conta que, segundo diz o ditado, ninguém dá ao trem o que não tem. Seriam também fundamentais recursos audiovisuais e a disponibilização do suporte bibliográfico. Deixamos este repto também à Universidade Aberta. Efetivamente, como o autor Aires Gameiro reconhece na sua obra 50 Dias por Timor-Leste, há uma luta que diríamos de surdina, desencadeada por promotores da língua inglesa e da língua indonésia contra a generalização e afirmação da língua portuguesa. Ora, a língua portuguesa é um importante referencial da cultura timorense. Não queremos que a língua portuguesa tenha sido imposta pelo processo revolucionário. É mesmo forte a vontade expressa por muitos cidadãos que querem aprender a língua portuguesa, faltando oportunidades e mecanismos objetivos de difusão dessa língua que nos unem. Ficamos por aqui de momento, reiterando agradecimentos ao Sr. Padre Dr. Aires Gameiro pela sua importante obra e deixando as questões de foro teológico para abordagens que entendam, abordagens que melhor entendam do assunto, embora nos pareça à primeira vista bastante intrigantes, como é o caso da providente intervenção da Imaculada Conceição. Muito obrigado. O Sr. Padre Aires Gameiro também pedi para fazer algumas considerações sobre o livro. Eu já tive a oportunidade de apresentar o livro na Ilha da Madeira. Vou só fazer uma pequena síntese, porque o essencial já foi dito sobre este tema em diferentes olhares, quer experienciais, quer também sobre o livro propriamente dito. Mas como sabem, já agora continuando em registro poético, o livro 50 Dias por Timor abre com uma bela poesia muito significativa da literatura popular tradicional de Timor-Leste, reunida em edição de 2008 por Nuno da Silva Gomes, e que diz assim: o dono do brilho, o senhor da luz, está nas alturas, está no lugar alto. Estender a mão não chega, erguer os pés não chega, não é capaz de dizer, não é capaz de pegar. Como gota de orvalho, como rocio de água, soprou-a para cá, levou-a para cá. Depois vai chamando, vai trazendo pessoas de visão longa, pessoas curadoras. E com esta bela poesia abre o seu livro. E como já foi dito, este livro visa tentar perceber, a partir da sua identidade, a partir daquilo que é o código da sua identidade, perceber como é que um país se tornou independente no meio de vicissitudes tão complexas e perante uma potência muito maior, que era com a relação de David, usando esta imagem bíblica de David para Golias, que era a Indonésia seria Golias e Timor seria o David. Como é que foi possível um território e um povo tão pequeno emancipar-se no quadro de longos anos de resistência? E realmente a tese, este livro, além do livro de viagens, também é uma tese. E uma tese que basicamente, e está, o essencial também está dito no título, né, de alguma maneira, existe um terceiro subtítulo que diz assim, no livro: Observações, Apreciações e Análise de Lusofonia Emergente. E basicamente há dois vetores fundamentais que o autor defende, que definem a identidade de Timor e que são grandes cimentos no contexto da antropologia cultural. Nós sabemos que estes dois vetores são estruturantes desta identidade e de muitas outras identidades nacionais, que é o vetor religioso, a fé católica, e o vetor linguístico. A língua portuguesa foi um cimento também unificador da diversidade de o povo Timor, que era um conjunto de tribos, de povos diferentes, e que ao longo dos séculos, na relação precisamente entre missionários e colonizadores portugueses, acabou por desenvolver estes vetores fundamentais, a fé cristã de culto católico e a língua portuguesa, que depois, neste momento de afirmação
de um projeto de liberdade, de autodeterminação, foram fundamentais e foram estruturantes. E isto é a tese fundamental do livro. Mas o livro, como já foi dito, e é muito mais do que isso, é também, isto vai se tornar um livro de fonte histórica, porque apresenta um conjunto de dados testemunhais, a partir da observação, mas a partir da recolha documental, e depois é um livro que joga entre o presente, o passado e o futuro, através do jogo literário das analepses, das prolepses, e lê-se o livro como também uma história de Timor, uma história da cultura timorense, uma história da identidade timorense. E remete-se, viaja-se pela história de Timor, desde o início do contacto dos portugueses e dos primeiros missionários no século XVI até à atualidade. Tem uma cronologia também da história de Timor, tem 2 prefácios muito ricos, onde Dom Ximenes Belos faz uma espécie de síntese da história missionária de Timor, e da professora Helena Rebelo da Universidade da Madeira, que também faz um prefácio muito interessante e depois faz ligações de Timor com a Madeira, com o Brasil, etc. Também no plano também linguístico e não só, dado que ela é uma especialista em língua portuguesa. E depois todo o livro acaba por ser o que resulta daquilo que é a condição interessante do seu autor, que é o que eu chamo, o seu autor é um verdadeiro homo viator, e alguém que cultiva a viagem. Quem conhece o Padre Ângelo Gameiro, o Padre Ângelo é um grande intelectual, e também foi alguém que exerceu a atividade na área da psicologia, mas tornou-se sempre um grande viajante, sempre gostou e cultivou o gosto pela viagem, mas não o gosto da viagem como mero exercício lúdico, mas um verdadeiro viajante no sentido clássico, fazendo da viagem uma verdadeira universidade. Como dizia nas cartas, como se diz nas cartas a Lucílio, a viagem é uma forma excelente de instrução. Ou como essa de Queiroz já disse no século XIX, viajar é como fazer uma segunda universidade. E realmente, mas o autor faz da viagem não só uma escola de aprender o mundo, mas também um exercício de investigação que depois constrói um conhecimento e uma interpretação da realidade que depois partilha com aqueles que entendem partilhar a partir da escrita e depois publicando isso em livro e artigos, sendo uma pessoa muito profícua neste exercício. E, portanto, temos aqui um verdadeiro viajante, que é aquele que usa a viagem precisamente para cultivar-se, mas não só de uma forma egoísta, autocentrada, mas procurando também partilhar esse conhecimento generosamente com a comunidade. E isso é um traço extraordinário da parte do Padre Dr. Aires Gameiro, e talvez isso justifique, e pelos vistos, viajar também é um exercício de saúde, de longevidade, porque alguém com esta juventude, com quase 100 anos, a continuar a viajar, a escrever livros com esta qualidade, revela que a viagem não só nos permite aprender, mas também nos dá saúde. E aqui é um excelente sinal. E, portanto, este livro, portanto, é um livro de viagens, no sentido profundo da viagem, como uma viagem de conhecimento, uma viagem de interpretação do mundo. E é por isso que, quando lemos este livro, estamos sempre desejosos de avançar, de ler-se com gosto, estamos sempre a aprender, e é como se fôssemos transportados para aquela realidade, mas procurando ler aquele país, não só na sua paisagem física, mas também na sua paisagem cultural, espiritual, e olhando o sentido profundo que guiou aquele povo para conquistar o bem precioso pelo qual lutou e pelo qual derramou muito, muito sangue, que é o valor precioso da liberdade. E neste ano que celebramos os 50 anos da liberdade em Portugal e que nos associamos também historicamente e nos empenhamos em ajudar a conquistar a liberdade do povo timorense, a apresentação deste livro logo em janeiro, no início dos 50 anos da Revolução dos Escravos, é muito significativo. Muitos parabéns, Sr. Padre Dr. Aires Gameiro, por mais esta obra que partilha connosco. Então agora dou a palavra
ao Sr. Padre Dr. Aires Gameiro para fazer também uma breve alocução. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos, em especial aqui ao professor, meu amigo já há vários anos, desde que fiz sócio-membro da CLEPUL e do 620 de Coimbra, etc. E também colaborámos muito na Madeira nos 500 anos da Diocese e no Dicionário Enciclopédico da Madeira. Agradeço aos presentes aqui e todos me fizeram lembrar realmente pormenores que não posso demorar-me neles. Devo de começar por dizer que eu já ia com uma visão global quando tive a oportunidade, a convite do irmão que estava lá a iniciar o Centro de Saúde Mental, para ir a Timor dar formação. E como disse aqui o nosso padre Bonifácio, que eu agradeço essa lembrança, de se referir a isso, eu já ia com uma visão global. Bem, já aqui falou Homo Viator, eu nunca tinha ouvido aplicado essa identidade, mas de facto, bem, para os que estão aqui, olha, os países visitados foram 60 e 9 têm livros publicados, 9 livros de viagens, para além dos de saúde mental, etc, etc. E também de identidade, né? Já tinha escrito um livro sobre lusofonia e identidade, mas era na diáspora e do português, não era dos timorenses, era de Portugal. Um livro desses. Quando estava a lecionar no Isqueté, eu queria agradecer, eu referi-me aqui ao doutor Antero Veiga, porque parece-me que ele também estudou, ou não sei, no Isqueté. Pois foi uma boa experiência que tive daqueles anos de lecionação ali. Mas esta ida a Timor, portanto, é como que um atrevimento da minha parte. Não sei se alguém se referiu aqui, parece que 40 dias, o primeiro livro, a primeira edição, digamos, foram 40 dias, depois fui uma segunda, mais 10 dias, e deu este número simbólico que o professor tinha referido lá no Funchal, que se calhar é a Quaresma e depois passou a Pentecostes. Maneira que, mas foi um atrevimento em tão pouco tempo, mas eu, quando veio a oportunidade de ir a Timor dar formação, e o programa que me organizaram era riquíssimo, mas que ia-me dar bastante trabalho. Eu comecei a pensar, e o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou observar, o que é que eu vou escrever sobre Timor, mas eu não sabia ainda o que seria. Mas depois foi aparecendo as ideias, à medida que ia observando, que ia registando, e assim isso aconteceu, não é? Mas eu já levava aquele coisa porque já tinha visitado a Coreia, o Japão, a China, o Macau, as Filipinas, antes de ir a Macau, ir a Timor, e também Sri Lanka, a Índia, onde também fiz formação, nestes países praticamente todos fiz formação, e de facto ia já como que preparado para absorver, não é, a observação. De maneira que foi isso que pouco não referi, claro, os outros países da África e da América, mas bem, ao todo são 60 países, e os livros também já serão 60 livros, não é? Pequenos e grandes. Lembro aqui à doutora Margarida Neto, quando ela foi minha formanda com a doutora Giselda Crespo, que estava a fazer formação, já era médica, estava a fazer não sei se era depois a especialidade de psiquiatria,
e numa formação de alcoolismo, sobre alcoolismo, porque a Giselda Crespo era uma especialista e fazia cursos para quem quisesse especializar-se nessa área. E nessa altura eu estava lançado nos problemas do álcool também, e da saúde mental, claro. De maneira que tudo isso concorreu para este atrevimento de tentar. Ainda tentei uma ajuda e uma formalização de um projeto, ainda contatei uma organização que não vou referir, mas naturalmente queriam alguma coisa mais específico, já mais formal sobre o projeto, e eu não o tinha. Eu ia com um projeto aberto. Depois referi no livro a Action Research. Era o que desse. Vamos observar e depois logo se vê. Bem, pronto, foi um método que foi dando, e a certa altura até eu fiquei um pouco surpreendido. Começou a ser uma surpresa para mim, porque começou a nascer um enredo no livro, mas não vou agora referir-me a isso. Isso fica para os leitores, para quando tiverem noites de insónia. Os livros não são todos para ler de uma ponta à outra, são para folhear, e depois logo se vê. É como eu faço também. De maneira que eu agradeço a todos e realmente estou muito feliz, contente por esta segunda versão. A editora pediu-me para não falar em segunda edição, porque realmente o texto deste livro é mais do dobro, quase o dobro do primeiro. E, portanto, às tantas ocorreu-me este título de 50 dias por Timor, a desvendar como o título diz, o código da sua identidade. E fiquei muito contente quando vi que se podia fazer a segunda edição, porque tentei várias vezes contatar algumas pessoas que eu gostaria que apresentassem um prefácio, mas não consegui. Também não vou dizer quem, para não estar a ferir suscetibilidades, e não interessa, não é? E uma delas já faleceu, de maneira que nem me chegou a dizer que sim nem que não. E outras, até uma ofereceu-se, e eu, entretanto, fui aguardando, esperando, e depois surgiu a ideia de pôr no princípio aquela apresentação da professora Helena Rebelo, que tinha feito uma apreciação ao livro, uma apresentação da primeira edição, digamos, magistral, como análise, digamos, do livro, que também, digo, poderão apreciar. Para mim, pôs um carinho tal e uma competência e uma técnica de análise impressionante, não é? De maneira que é tudo isto. Eu penso que não preciso demorar mais. E agradeço mais uma vez. Muito obrigado.